todos. É com muito prazer que eu apresento o Dr. Eduardo Tanaka Massuda, que é professor, doutor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele tem doutorado pela USP, é coordenador do setor de otologia e próteses implantáveis do Hospital das Clínicas de São Paulo. Bem-vindo, professor. Obrigado, Thiago. Bom, boa tarde a todos. Acho que já estão um pouco cansados. Essa aula ela é rápida, mas é uma aula bem legal, assim, que é um método novo para a gente ver essa questão da conservação auditiva que o Faiz estava falando nos neurinomas, e a gente está começando a usar nos implantes cocleares, né? E a pergunta é essa, né? Eletrocografia intraoperatória, por que fazer, né? Então, basicamente é para fazer preservação auditiva, e são nesses casos que são rampas, né? Que são rampadas, que a gente fala, que são perdas nos agudos. Por exemplo, esse caso é o caso de uma dentista, não é o melhor caso, eu não consegui achar. O melhor caso é que a gente tem aqui, ó, 250, 500 e 1000, praticamente estava em 20, depois caía aqui para os agudos, eu não consegui achar essa audiometria, sinceramente. Eu fui atrás dos meus casos lá, não consegui. Bom, o importante é, esses casos, ele tem indicação ou não tem indicação? Porque, olha, se você faz uma audiometria no silêncio, você está vendo que a discriminação dela é muito boa, chega a 90,25%, quer dizer. Depois, quando você faz em ouvidos separados, o esquerdo é pior, né, porque está vendo que ele é pior mesmo, mas ele tem uma discriminação razoável. O problema é quando você coloca no ruído, essa discriminação despenca, né? Então, assim, a mensagem que eu vou dar para vocês agora é o seguinte: vocês vão ser fonoaudiólogos, acho que a maioria aqui, e tem muito médico também aqui, mas o importante é, a audiometria só no silêncio, às vezes, não é o nosso dia a dia. Então, o grande problema que a gente tem, na maioria dos casos no nosso consultório, é que a gente tem só audiometria no silêncio, e não faz muito no ruído, e por isso nós perdemos, às vezes, uns casos que é para, como a Ana Tereza acabou de falar, que são os bimodais, né? Que são os bimodais que são bem legais e dão um bom resultado. A doutora Cátia acabou de falar dessas questões do P300, né? Que seriam essas ondas corticais. Então, é extremamente interessante a gente ter essa noção que o implante coclear, ele pode destruir, sim, as células ciliadas, mas nem sempre, né? Então, assim, nós estamos num projeto de pesquisa que seria nesse Active Insertion Monitoring, que é o IM, que foi desenvolvido pela Advanced Bionics, né? E ela já faz um ECG intraoperatório, quer dizer, eu vou ter uma noção in time, quer dizer, on time na cirurgia, da questão da introdução do eletrodo. Ela faz uma audiometria objetiva, imediatamente, na hora que eu acabo a cirurgia, eu consigo ter uma ideia da audiometria que ficou, elétrica, e não psicoacústica, né, porque ela vai ter do eletrodo. Ela faz uma varredura dos eletrodos para ver como que eles estão, a impedanciometria e a resposta neural, que seria o NRI, que vocês já fazem, né? Bom, esse aparelho ele é composto por um software, né, que, na verdade, tem essa parte seria o microfone, e essa parte vai para o eletrodo, que vai para o implante, desculpa, né? Essa parte que vai para o microfone, a gente tem que ajustar de acordo com o que nós queremos no ECG, tá certo? Bom, esse posicionamento do microfone, ele é bem importante. A gente tem que tirar toda a cera, tudo que possa estar diminuindo a questão auditiva, chegando na membrana timpânica, certo? A gente coloca uma cera óssea exatamente para ela não sair do local. Colocamos o implante no local correto, né? E acoplamos como a gente faz no final da cirurgia, só que antes de colocar o eletrodo, exatamente para a gente fechar o circuito, quer dizer, na hora que eu for colocar o implante, o primeiro eletrodo vai funcionar como o dispositivo que vai medir o que eu estou fazendo lá dentro da cóclea, tá? Então, esse estudo é um estudo que a gente está fazendo em maiores de 18 anos, né? E os limiares máximos de audiometria são de 70 decibéis a 250 e 500 Hz, né? Na verdade, a gente está tentando manter esses 70 decibéis. Eu falo que
Às vezes nós temos que forçar, se falar, eu acho que não tá, ainda dá para usar um pouco mais de aparelho, né? Então, essa é uma briga, porque às vezes ele não consegue paciente, ele fala, não, peraí, vamos deixar um pouquinho mais com o aparelho, né? Vamos ver. Mas o que é importante é o paciente, sinceramente. O paciente, às vezes, ele fala isso, ele fala, no ruído eu não escuto nada, e a maioria dos pacientes falam isso, no ruído está terrível. No silêncio tudo bem, mas no terrível está muito ruim. Principalmente quando você tem perdas muitos dos agudos, tá? Bom, então o uso desse dispositivo é mais para preservação auditiva. Nós temos já 10 casos, desculpa, isso aqui está um pouquinho atrasado, mas nós temos 10 casos já com 3 meses, nós temos 5 casos com 6 meses e já estão com 10 casos com 3 meses, assim, mais ou menos, tá? Queremos 20 casos ao todo, ainda está no meio do processo, né? Todos os eletrodos foram introduzidos pela janela redonda. O importante é que a gente faz uma ampla exposição da janela. Acho que quando a gente opera, quando a gente quer fazer esse tipo de cirurgia, nós temos que ter a mudança de angulação, então a exposição tem que ser muito boa. Não usamos nenhuma indicação exatamente para saber se tem algum problema no eletrodo mesmo, na introdução do eletrodo. E o tempo de inserção, quem já viu a gente inserir implante no intraoperatório, a gente insere muito, muito rápido, na verdade, né? A gente vai lá e coloca rapidinho, mas o importante todos os estudos falam que o mais importante na preservação da audição, principalmente em grave, é tentar fazer a inserção mais lenta possível. E aí nós temos que segurar a nossa mão, né? O cirurgião segura a mão para não fazer muito rápido. E a gente quer colocar rápido mesmo para acabar, falei assim, não, coloquei, pronto. Mas a hora que a gente coloca muito rápido, a gente movimenta muito a membrana basilar, né, que seria a parte mais superior ali da introdução, e pode deslocar as células ciliadas e perder um pouco dessas células. Então, a inserção ela tem que ser lenta. E isso é extremamente importante. E nós estamos conseguindo uma média de 150, que seria 2,5 minutos de inserção. Os eletrodos nós estamos dando da AB, né, da Advanced Bionic, que é a SNJ, e introduzindo todos os eletrodos, tá? A única coisa de remédio que nós estamos fazendo é prednisona oral. Os parâmetros do ECOG, como a gente quer medir os graves, a gente está fazendo de 500 Hz, porque nos agudos não tem, a 110 decibéis, exatamente para saber exatamente o que está acontecendo a 500 Hz, né? E 500 milissegundos de tone burst, tá? Então, o primeiro eletrodo é o receptor estimulador, que está estimulando e que está me dando a resposta do que está acontecendo. E aí, o que acontece? Imagina que a gente começa a introduzir, então vou dar um exemplo aqui das ondas, né? A hora que começa a introduzir, que seria aqui o A, ele começa a aumentar a onda, né? Então, de repente, ele começa a cair, porque aqui provavelmente caiu na parede lateral da cóclea. Então, a gente vai fazendo a introdução, ele vai fazendo essa disposição que vai, às vezes, mudando. A hora que ele muda e cai aqui, por exemplo, eu tenho que, às vezes, mudar a angulação, porque eu sei que está dando algum problema na cóclea. Se ele volta a subir aqui, ó, por exemplo, aqui provavelmente eu consegui manter essa padronização e provavelmente essa paciente não vai ter perda. Nesse outro caso aqui, ó, você viu que ele aumentou muito, mas de repente teve uma queda. Então, provavelmente eu tive algum problema. Esse paciente teve uma perdinha leve aqui, ó. Ele vai mantendo e está vendo que ele perde e ele fica no final da introdução, que seria isso aqui, ele perde. Então, são exemplos de ondas que podem dar. 30% dos nossos casos, quer dizer, 3 pacientes de 10 aí, não teve onda. E a gente não sabe por quê. Isso, quem tem mais experiência assim, no mundo é o Thomas Leonard, que já fez bastante. Acho que ele tem uns 30 feitos. Então, está bem no começo, e ele também está tendo isso. E tem casos que a gente está mantendo e às vezes não consegue saber por quê, isso vai ser estudado depois. E a gente está tentando ver quanto que a deflexão dessa onda está dando de perda, né? Então, na verdade, é mais para a gente ter essa noção do que está sobrando ali. E isso é importante, porque em nossos casos, como a doutora Kátia e a Ana Teresa estavam falando, eu acho que a questão da manutenção do ganho, quer dizer, se você não conseguir destruir a cóclea, quando você está introduzindo, você pode colocar, por exemplo, um híbrido, né? Eu sei que às vezes vai perder, tem vários estudos que falam que depois de um ano perde, e acho que o Arthur que falou que uma das causas é que a platina ela vai se oxidando e com o tempo, às vezes vai depositando ali na célula e vai perder. Mas, se eu conseguir fazer um dispositivo funcionar acusticamente, funcionar eletricamente, a qualidade do som é melhor, vocês sabem disso, não tem
todo mundo sabe que isso dá um padrão melhor, tá certo? Bom, então, o que nós fazemos? No final da sessão, tá vendo? Aquela forma, aqui, ó, por exemplo, eu sei que isso aqui foi conservado, né? Essa foi a paciente que eu mostrei lá no começo, tá vendo? Tem uma certa conservação, né? Aí eu faço a impedâncio, que vocês já fazem no centro cirúrgico. A gente faz, desculpa, essa aqui é a audiometria objetiva, esse daqui é o sweep, que na verdade é uma varredura dos eletrodos para ver como que está. E aqui o NRI, que é a telemetria, que vocês já também fazem, né? Mas aqui o mais importante é essa audiometria que a gente fala que é uma audiometria objetiva, quer dizer, o quanto que esse paciente está escutando, a hora que eu acabei a cirurgia. Então, eu acabei a cirurgia, ela já faz uma audiometria, porque na verdade ele está fazendo um ECOG simultaneamente, tá? Na questão da preservação da audição, nós fizemos esse cálculo, porque não dá para só falar assim, ó, quanto que eu preservei. Já existem umas formas para a gente fazer, que a gente põe o pré e o pós-operatório, que exatamente está aqui, ó, pré ou pós-operatório da audiometria, né? E a gente está fazendo 125 decibéis 500, assim, de 125 a mais ou menos 8.000 Hz, e ele vai dar um cálculo de quanto foi preservado, né? E aí a gente vem aqui para saber exatamente qual foi a preservação, se foi total, se foi parcial, né? Então, o que nós vemos aqui, ó, esse é o melhor caso que nós tivemos, tá vendo? Esse é o pré-operatório, esse é o pós-operatório, e aí é um caso bom, né? A gente fala que isso daqui realmente melhora, e a gente está usando essa forma é bem interessante para quando a gente vai falar de preservação, porque a audiometria, ela não é normal, você sabe que nos graves a gente não consegue, às vezes, passar muito aqui do 150, 110, e isso é o que justifica usar essa forma. Então, nossos casos, esses 5 são 6 meses que a gente... 5 casos que nós temos 6 meses, está vendo que esse caso aqui, ó, foi o caso que nós tivemos uma perda mais parcial, foi esse caso que eu mostrei que, na verdade, caiu a onda. Quando você não faz a onda, por exemplo, não fez a onda, teoricamente você vai falar assim, mas tu vai perder. Não, porque talvez você vai introduzindo. O problema é que você não tem a hora imediata que está acontecendo, exatamente o que está acontecendo naquele momento, né? Então, aqui, por exemplo, ó, esse caso foi o caso que nós perdemos, e aí a gente teve uma preservação completa em quase todos os casos, que é considerado até 70% aqui, é considerado uma conservação completa, e nesse caso nós fizemos uma preservação parcial. Temos já um caso que foi perda total, perdeu o resto que tinha, então, sinceramente, está faltando aqui o dado, que tem uma perda total. E nesse caso, nós vimos assim, o paciente... ele deu uma queda muito brusca, realmente a gente não conseguiu subir e perdeu a audição. Então, esse dispositivo não é que vai, por exemplo, assim, o que eu falo sempre é o seguinte, o que vale é a mão do cirurgião, quer dizer, quanto que eu consigo angular, o quanto que eu consigo tentar preservar. O aparelho, esses tools, né, esses equipamentos que vêm, é mais para a gente tentar ver no intraoperatório como que está se portando aquela situação que eu estou vivendo naquele momento, e principalmente quando eu quero conservar a audição, né? Então, a conservação auditiva é uma das prioridades hoje mundiais, que a gente fala, que a gente não sabe como que isso vai virar. O Faias comentou, e o Arthur também, que hoje os eletrodos estão sendo usados, às vezes, como dispositivo para tentar jogar algum remédio lá dentro, né? E como está tendo muita evolução nessas questões das drogas biológicas, às vezes, daqui a um tempo, a gente consiga, talvez, fazer alguma, sei lá, eu acho que é muito difícil, a gente não vai pegar aqui nessa sala, mas é bem provável que talvez nossos netos consigam, às vezes, ter uma reabilitação por células ciliadas, por exemplo, né? Quem sabe? Então, a audiometria tonal da audiometria objetiva está dando uma diferença mais ou menos de 25%, então, assim, eu estou fazendo a audiometria objetiva, que seria essa objetiva que a gente faz, é o RECOG, e a subjetiva que a gente faz, que é a psicoacústica. E depois a gente vai acompanhando esses pacientes. A gente está com 6 meses de acompanhamento, de alguns casos, e está dando mais ou menos uma diferença de 25 decibéis, que é o que é esperado na ECOG. Mas ainda tem alguns resultados que não está 100%, tá? E só para concluir, que assim, o ECOG, esse que eu estava falando, ele é um dispositivo bom, a gente está testando, dá para ver exatamente como está acontecendo no eletrodo, mas ainda a preservação, assim,
ela depende um pouco do cirurgião mesmo. É como que a gente introduz, como que a gente vai... Por exemplo, o que é importante? Eu estou colocando o eletrodo. A hora que eu vejo que tem uma queda, às vezes eu mudo a angulação do eletrodo para ver se eu consigo fazer menos dano nessa coca. Então, o importante desse dispositivo é que talvez eu consiga mudar on time, quer dizer, naquele momento, algum detalhe de uma inserção que talvez está dando dano na cóclea e a cóclea melhora, quer dizer, e o eletrodo melhora. Então, acho que era isso, é bem curta essa aula, tá? Então, obrigado. Viu? Obrigado, Thaís.